Boa noite. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando os nossos trabalhos às 19h30. Agradecemos a presença de todos nessa Casa de Leis. Solicito ao vereador Davi Marques Silva que proceda com a leitura do texto bíblico, que todos nós ouçamos em pé. Boa noite a todos. Provérbios 12, 17. Em diante. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Convoco o senhor Eduardo como secretário ad hoc para secretariar os trabalhos. Coloco em votação a inclusão na pauta as indicações 118, 120 e 121 de 2024. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. As indicações reprovadas. Passamos para o expediente da 14ª sessão ordinária de 2024. Tendo em vista os termos regimentais, bem como análise da ata já realizada pelos nobres vereadores, colocamos em discussão e votação ata número 020 da 12ª sessão ordinária de 2024. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a ata por unanimidade dos presentes. Ata número 021 da 9ª sessão extraordinária de 2024. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Ata número 022 da 13ª sessão ordinária de 2024. Os que forem... Oi. Pois não. Senhor presidente, questão de ordem. Eu havia elaborado um requerimento justamente referente a essa situação das leituras das atas. Posso lê-lo? Pois não. Davi Marques Silva, com assento nessa Casa de Leis, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com o fulcro no regimento interno, apresentar o presente requerimento nos seguintes termos. Considerando que, conforme o artigo 124 do regimento interno, parágrafo 2º, não será permitida conversação que perturbe a leitura da ata, documento, chamada, comunicação da mesa ou debates. Considerando que a leitura da ata, conforme estabelecida, deve ser clara e completa, conforme o artigo 53, no inciso 4, que é ler a ata da sessão anterior, e não apenas numérica, visto que, após sua aprovação em plenário, a ata se tornará um documento legalmente assinado. Considerando a necessidade de transparência e precisão nas informações apresentadas aos vereadores e à população durante as sessões, requeiro a Vossa Excelência que, a partir desta data, seja realizada a leitura completa da ata antes de ser submetida à assinatura dos vereadores, de modo que todos possam tomar ciência integral do conteúdo antes de formalizarem sua aprovação. Vou dar justificativa aqui, senhor presidente. A leitura completa da ata é fundamental para garantir que todos os vereadores estejam plenamente informados sobre os registros das sessões anteriores antes de assiná-la, assegurando a conformidade com o regimento interno e fortalecendo a transparência e legitimidade dos atos dessa Casa. A leitura numérica não cumpre adequadamente a função de informar o conteúdo da ata, o que pode comprometer a clareza e a legalidade do processo de aprovação. Além disso, de acordo com convocação do Ministério Público, no dia 9 de agosto de 2024,
fui questionado sobre a retificação da ata que trata da sessão onde foi votado o projeto de lei de atualização da planta genérica que fixa o valor do metro quadrado dos imóveis e estipula seu valor venal, permitindo a tributação pelo IPTU, na qual assinei manualmente a mesma, dias após a votação em plenária. Esse fato, senhor presidente, reforça a importância de uma leitura textual e integral da ata antes da sua aprovação. É uma situação que vem acontecendo já há muito tempo nesta casa. E sempre, vereador Davi, essas atas elas são encaminhadas pelo e-mail, né, pelo WhatsApp para cada vereador. Agora, dá para colocar, vai ser bastante extensa aqui essa leitura. Dá para colocar em votação. Os vereadores concordarem? Não, na verdade, senhor presidente, essa sessão, como é uma sessão bastante objetiva, a gente pode pular essa ata dessa vez e fazer com que se cumpra o regimento, né? Por isso que eu estranhei que vereadores fazia a sua abstenção, que a abstenção é um voto opcional de cada vereador, mas o vereador Silvio sempre absteve as atas e eu não entendia por quê. E nem tampouco explicava o porquê da abstenção. Então, eu acredito que esse seja um dos motivos. Pois não. Não é pertinente pautar nessa sessão, até porque não pautamos. E todo vereador recebe, na sexta-feira, as atas das sessões, assim como os projetos de lei. E todo vereador sabe o que acontece no decorrer da sessão. Se ele não lê a ata para ver se ela está em conformidade com o que foi discutido na sessão... Não, vereador, só eu estou com a palavra, excelência. Obrigado. Eu pedi a palavra. Então, no ler e o vereador também não prestar atenção no que aconteceu no anterior, no ato da leitura aqui, também não vai mudar nada, senhor presidente. Tá, mas a questão é que nós estamos cumprindo um regimento Não é debate, interno. excelência, é só questão de ordem. Tá, vamos tocar a sessão. Ata número 022 da 13ª sessão ordinária de 2024. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovado pela unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei complementar número 042 de 2024. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei municipal número 042/2024. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, o pedido em epígrafe objetiva autorização legislativa para proceder à abertura de crédito adicional especial no valor de R$400 mil, destinados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Trata-se de autorização para abertura de dotações para possibilitar o pagamento referente de amortização de dívida interna de aquisição de ônibus escolar. O recurso oriundo do PEM, Programa de Eficiência Municipal, o qual destinou ao município o valor de R$4.500.000 para aquisição de ônibus escolares, conforme contrato de financiamento número 40/061, dígito 3. Também o recurso do programa Caminho da Escola, que também objetiva a aquisição de ônibus escolares, e também seu contrato de financiamento número 40/63, dígito X, no valor de R$1.163.756. Ambos os contratos firmados com o Banco do Brasil. Financiamentos realizados pelo chefe do Executivo. O processo de aquisição dos referidos veículos já se encontra em andamento, contudo, conforme contratado, a parcela referente a custo de juros e amortização devem ser pagas ao longo do restante do exercício, conforme a portaria interministerial SOF 163, os valores referentes à amortização de dívida devem ser contabilizados na categoria econômica 4
despesas de capital e grupo de natureza de despesa. 6. A amortização de dívida, conforme disciplinada na referida portaria, como segue abaixo. Investimentos, despesas orçamentárias, como softwares e com planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas e com a aquisição de instalação de equipamentos e material permanente. A amortização da dívida, despesas orçamentárias com o pagamento ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária. Vale ressaltar que o pedido de aprovação para a contratação dos referidos financiamentos já foram objeto de projetos de lei nessa Casa de Leis, os quais resultaram nas leis municipais número 2380/2024 e 2381/2024. Resta assim o devido registro contábil dos mesmos. Diante disso, apresentamos esse projeto de lei para aprovação, antecipando os nossos agradecimentos pelo voto favorável dos nobres edis, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Érico Estevão Gonçalves, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 42/2024 está em discussão. Não havendo ninguém que se manifesta, fica baixado para a comissão o projeto. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da indicação número 119/2024. Indicação número 119/2024, senhor presidente, senhores vereadores e vereadora. O vereador que esta subscreve indica implementação de medidas para garantir que os pacientes que não possuem acesso ao aplicativo WhatsApp sejam notificados de suas consultas de alta complexidade de forma eficaz. Muitos pacientes da nossa comunidade não têm acesso à internet ou às tecnologias necessárias para receber informações sobre suas consultas em tempo real, o que pode resultar na perda de consultas importantes e comprometer o tratamento de sua saúde. Proponho que, para esses pacientes, a notificação seja realizada por meio de ligações de celular via operadora, para garantir que o paciente receba a informação diretamente, independentemente de sua localização. Notificação escrita através de agentes comunitários de saúde. Os agentes poderiam entregar informativos de residência do paciente. Caso o paciente não esteja em casa, o informativo seria fixado em um local visível, garantindo que, ao retornar, ele tome conhecimento da consulta. Essa abordagem visa garantir que todos os pacientes, mesmo aqueles com acesso à internet, possam ser adequadamente informados sobre suas consultas e ainda mais as de alta complexidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 14 de agosto de 2024. O vereador autor, Davi da Farmácia. A indicação está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. Diante da manifestação de abertura de processo de investigação e observando as disposições legais e regimentais, a condução desta votação seguirá o que estabelece o decreto número 201 de 1967, o regimento interno desta Casa e as orientações trazidas pelo parecer jurídico número 054 de 2024, que assegura a correta aplicação dos procedimentos desta pauta. Conforme determina o decreto de lei número 201 de 1967, artigo 5º, o processo de investigação deve obedecer ao seguinte rito:
A denúncia escrita pode ser apresentada por qualquer eleitor acompanhada de provas. Se o denunciante for um vereador, ele ficará impedido de votar ou integrar a comissão processante. Caso o denunciante seja o presidente da Câmara, ele deverá se afastar da presidência durante o processo, assumindo substituto legal. O suplente do vereador impedido será convocado, mas não poderá integrar a comissão processante. Recebido a denúncia, após a leitura da denúncia, a Câmara decidirá pelo seu recebimento, exigindo-se o voto da maioria dos presentes. Caso a denúncia seja aceita, será imediatamente constituída uma comissão processante composta por 3 vereadores sorteados, que elegerão entre si um presidente e um relator. Conforme o regimento interno, o presidente da Câmara deve se afastar da presidência se estiver diretamente envolvido no processo, seja como denunciante ou denunciado, de acordo com o artigo 46, inciso 2º do regimento interno. Diante disso, convoco o vereador suplente Adriano César Frieder para tomar assento nesta bancada e compor o quórum regimental. No entanto, ressalto que, conforme o artigo 266 do regimento interno, o suplente convocado não poderá votar no processo de cassação. Com base no parecer jurídico número 54, 2024, destaco as seguintes orientações. Vou passar aqui para o secretário que possa fazer a leitura. Com base no parecer jurídico número 054/2024, destaco as seguintes orientações. A sessão será presidida pelo vice-presidente que se encontra no exercício da presidência. 2. Haverá debates prévios sobre o recebimento da denúncia, nos quais tanto o suplente quanto o denunciado estão impedidos de participar. No entanto, será garantido o direito à ampla defesa se a denúncia for aceita. 3. A votação será nominal e os impedidos de votar são o presidente em exercício, o denunciado e o suplente convocado. Em caso de empate, o presidente em exercício terá o voto de Minerva. 4. Se o pedido de abertura de investigação for rejeitado, o denunciado retornará à presidência. 5. Caso a denúncia seja aceita, a comissão processante será criada na mesma sessão, por sorteio entre os vereadores desimpedidos. O denunciado permanecerá afastado da presidência conforme o artigo 46, inciso 2º do regimento interno, sem prejuízos ao andamento do processo. 6. A comissão, uma vez formada, escolherá seu presidente e relator na mesma sessão. Solicito que o senhor secretário proceda com a leitura do requerimento de abertura de processo de investigação de mandato de vereador. Requerimento de abertura de processo de cassação de mandato de vereador. Excelentíssimo senhor vereador Valcimar José Fusinato, presidente da Câmara Municipal, com cópia para todos os vereadores. O partido político Podemos Guarantã do Norte, inscrito no CNPJ número 035, inscrito no CNPJ 35487-186,
0001/30, com sede no endereço Avenida Jonas Pinheiro, número 191, bairro Centro, no município de Guarantã do Norte, neste ato representado pelo seu presidente, Walter Sherman, inscrito no CPF número 010-591-39103, que este subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência e do colendo plenário para requerer, nos termos regimentais, que seja instaurado processo de cassação do mandato do vereador e presidente da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, Valcimar Fusinato, em razão da suposta prática de infrações político-administrativas, conforme fundamentos a seguir expostos. Tendo o vereador Valcimar Fusinato, no uso de sua função de presidente desta Casa de Leis, supostamente utilizado do mandato para a prática de atos de corrupção ou ao menos de improbidade administrativa, infringindo assim o que preceitua o artigo 7º, inciso 1º do Decreto-Lei número 201 de 1967, quando determinou que a servidores em cargos comissionados nomeados por ele, Valcimar Fusinato, e lotados no gabinete, solicitassem adiantamentos financeiros para fins de patrocínios de eventos com cunho publicitário, como passamos a demonstrar. Primeiro, Paula Daiane de Paula, servidora comissionada nomeada em 14/4/2023, via portaria número 021 de 2023, para o cargo de assessora da presidência. Solicitou adiantamento para custear material gráfico para evento Primeiro Encontro Mulher Empreendedora, empenhando pelo processo número 459 de 2023 e pago com os recursos públicos para fins de publicidade pessoal do vereador Valcimar Fusinato, como se pode observar pelas fotos na entrega dos certificados publicados em seu Instagram pessoal. Segundo, Graciane Inês Custódio da Costa, servidora comissionada nomeada em 5 de julho de 2021 pela portaria 045/2021 para o cargo de diretora administrativa. Solicitou adiantamento para fins de custear material gráfico para a abertura de campeonato de campo, como se pode observar pelo processo administrativo número 469 de 2023, qual também se verifica a publicidade pessoal do vereador Valcimar Fusinato, como se pode observar pelas fotos na entrega dos certificados publicados em seu Instagram pessoal. Terceiro, Daniel Alves dos Santos Batista, servidor comissionado nomeado 30 de junho de 2021, pela portaria 042/2021, para o cargo de secretário-geral, onde solicitou, a pedido do senhor Valcimar Fusinato, adiantamento via memorando 130/2023, para custear locação de mesas e cadeiras a serem usadas no evento Mulheres Empreendedoras, onde se verifica a publicidade pessoal do vereador Valcimar Fusinato, como se pode observar pelas fotos na entrega dos certificados publicados em seu Instagram pessoal. Quarto, pagamento indevido do salário integral da senhora Paula Daiane de Paula, servidora comissionada no cargo da assessora da presidência, mesmo a servidora tendo faltado 11 dias no mês de setembro de 2023, documentos em anexo. Quinto, deixou de cumprir sua função de presidente do Poder Legislativo, engavetando por mais de 2 anos a promulgação da Lei Municipal 2391/2024, originária do projeto de lei número 014/2021, que trata sobre os aditivos da empresa Águas de Guarantã, de autoria dos vereadores Silvio Dutra, José Ferreira de França, Demilson, Márcio Gonçalves e Walter do Sindicato. Projeto este que teve o veto do prefeito derrubado pelos integrantes
da Câmara Municipal no ano de 2021 e que, diante do contexto, deveria seguir o trâmite de promulgação da lei pelo presidente do Poder Legislativo Municipal. Sexto, uso indevido de diárias para participar no início do mês de junho de 2024 na cidade de Cuiabá em evento político partidário, na inauguração da sede do seu partido político PRD 25. Viagem esta realizada com veículo público de propriedade da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, bem como adiantamento de dinheiro público dos cofres da Câmara para abastecimento do veículo, a fim de participar do evento particular do presidente, regado a recursos públicos. Na oportunidade, destacamos também que o nobre presidente da Câmara não só utilizou de recursos públicos, veículo e financiamento para participar do evento em Cuiabá, mas levou consigo exclusivamente para o evento outro servidor comissionado e nomeado pelo vereador a cargo ligado à presidência da Câmara. Vejamos. Marcos Rogério Xavier, servidor comissionado ao cargo de assessor de mídias sociais do Poder Legislativo Municipal, nomeado pela Portaria 006 de 11 de março de 2024. Servidor este que também é proprietário ligado à empresa Labela, empresa responsável pelo marketing particular do vereador Valcimar Fusinato, prestando-lhe serviços exclusivos em sua pré-campanha, razão pela qual acompanhou o vereador na viagem para a inauguração da sede do partido PRD 25, partido este no qual é filiado e pretende disputar as eleições de 2024, violando assim uma infinidade de leis do ordenamento jurídico brasileiro e ferindo de morte os princípios da administração pública. Sétimo, por ordem do vereador presidente Valcimar Fusinato, foi aberto o processo para a contratação dos serviços gráficos, objetivando impressão de revista com fins publicitários, conforme se observar pela análise da cópia do processo administrativo número 118/2024, que tramitou no setor de compras da Câmara Municipal e seguiu o trâmite diverso dos demais processos de compra ou contratações da Câmara de Guarantã do Norte, desrespeitando o trâmite interno previsto na Lei das Licitações. A exemplo dos diversos vícios contidos no processo, temos a contratação de empresas sem a devida pesquisa de preço, tendo sido anexado apenas um orçamento, ou melhor, apenas o orçamento da empresa vencedora, bem como fora pulado os setores responsáveis pelo parecer jurídico, parecer de controle interno, bem como houve nítida e curiosa ausência de tramitação do processo pelas mãos dos servidores efetivos e competentes para a realização dos trâmites do setor de compras. Por fim, mas não menos importante, observamos que o ilustre vereador e presidente da Câmara, senhor Valcimar Fusinato, assinou praticamente todos os atos do processo em que fora pago e vem fazendo parte do rol de desdobramento do senhor Valcimar Fusinato em causar prejuízo aos cofres públicos em benefício próprio, sendo-lhe cabível a imputação por infringir o artigo 337, a linha E do Código Penal Brasileiro, por admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei, pena, reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Oitavo, a inércia ao clamor popular, bem como a notificação pelo Ministério Público Estadual com relação à indevida cobrança de IPTU, impostos de propriedade predial e territorial urbana, entre os anos de 2017 a 2023, e a possibilidade de lutar junto à população pelo reembolso dos valores cobrados indevidamente por meio de descontos progressivos no IPTU dos próximos anos, conforme indicado pelos membros do Ministério Público Estadual.
Os fatos acima narrados demonstram a supostamente prática de infração administrativa política exercida pelo vereador presidente do Poder Legislativo Municipal no uso do cargo, onde, conforme demonstrado, tem feito mau uso de suas funções, bem como utilizando-se de recursos públicos para fins de publicidade pessoal, em véspera de eleições municipais, configurando-se quebra de decoro por supostas práticas de crimes e por ferir a ética e a moral da Câmara Municipal de Guarantã do Norte e seus atuais integrantes. Os fatos acima narrados trazem imensa preocupação e descaso com a população, uma vez que o senhor Valcimar Fusinato, vereador presidente da Câmara Municipal, não tem prezado pela obediência ao ordenamento jurídico do país, princípios constitucionais e bons costumes, esperados de um político eleito pelo povo. Em obediência ao regimento interno da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, resolução número 006/2010, no caso concreto, temos o presidente da Câmara Municipal como denunciado em processo de cassação de mandato e, conforme prevê o artigo 46, sua destituição do cargo deve-se dar de forma automaticamente. Artigo 46. O presidente da Câmara afastar-se-á da presidência quando este deliberar sobre matéria de seu interesse ou de parente seu, consanguíneo ou afim até terceiro grau, for denunciante ou denunciado em processo de cassação de mandato. Artigo 47. O presidente da Câmara será destituído automaticamente, independente de deliberação, quando não se der por impedido nos casos previstos em lei. As infrações político-administrativas estão definidas pelo Decreto-Lei número 201/67, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e da outras providências. O artigo 7º mencionado do Decreto-Lei assim estabelece. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, fixar residência fora do município, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta política. Por todo o exposto, requeremos ao excelentíssimo senhor vereador presidente da Câmara Municipal, nos termos da legislação vigente e após o cumprimento das formalidades legais, que seja determinada a apresentação do presente pelo plenário da Câmara a ser presidida por seu substituto, com a consequente constituição de comissão processante para dar início aos trabalhos pertinentes ao processo de cassação de mandato do vereador e presidente Valcimar Fusinato. Nesses termos, pede e espera deferimento. Walter Scheumann, presidente do Podemos Guarantã do Norte. É a denúncia, senhor presidente. O requerimento de abertura de processo de investigação de mandato de vereador está em discussão. Concedo a palavra ao vereador Silvio Dutra. Título para falar em pé. Pois não. Senhores vereadores, inicio a minha fala com um versículo bíblico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixar claro para toda a sociedade, para cada um dos vereadores, se alguém aqui tiver dúvidas, aqui não, se aprovado, não inicia-se, não é a cassação do mandato do vereador e presidente afastado do seu cargo de presidência, Valcimar Fusinato, até o presente momento, mas sim iniciar o processo de investigação. Vocês puderam observar muito bem todos os pontos narrados. Quem não deve, não teme. O mínimo que nós esperávamos do presidente dessa casa, que tem que ser exemplo para tudo e todos, é ele vir publicamente e pedir para que todos os senhores e a senhora votassem favorável para que ele explicasse todos os pontos e, se comprovasse a sua inocência, assim convencesse esse parlamento e numa próxima votação que então definiria sua cassação, todos aqui, ou a grande maioria, votasse pelo arquivamento.
Portanto, é o pedido de investigação para sanar as dúvidas. Deixo claro aqui que não está somente tramitando nesse Poder Legislativo esse pedido. Foi protocolado também no Ministério Público. E aí fica a pergunta, se no dia da manhã o Ministério Público requerer o afastamento do presidente, com que cara esse parlamento, essa Câmara Municipal vai ficar? Se não está cumprindo com a sua prerrogativa constitucional de fiscalizar. O mínimo que toda essa sociedade precisa é que nós venhamos dar uma resposta a ela. Eu lembro que a vereadora Kátia Brambila, num passado não muito distante, foi aprovado o requerimento para a investigação dela. O vereador irmão Alexandre, foi aprovado um requerimento para a investigação dele. Eu, quando tive um problema pessoal com outro parlamentar dessa casa, foi aprovado o meu requerimento. Agora, vossas senhorias não podem blindar o presidente da Câmara Municipal, que tem que ser exemplo. Vocês podem observar que uma dessas denúncias fala sobre IPTU. O presidente foi notificado pelo Ministério Público e nada fez. Nada fez. Enquanto o povo está se lascando, pagando IPTU caro, de forma abusiva, autoritária. Seu tempo, vereador Silvio. Para finalizar, presidente, Águas de Guaratã arquivou um projeto de lei aprovado, que teve as nossas assinaturas, vereador José França. A sua assinatura, a do Walter, a do Demilson, a minha. 6 vereadores assinaram esse projeto. O presidente engavetou por 2 anos. Graças a uma denúncia que eu fiz, foi impedido, e finalizo, o aditivo, ou seja, a prorrogação de prazo com Águas de Guaratã até 2033. Graças à denúncia que nós fizemos. Então, o mínimo que eu peço é que vossas excelências aprovem para iniciarmos o período de investigação e assim, se ele provar toda a sua inocência, que tem ampla defesa, ninguém é considerado culpado até o transitado e julgado, é assim que diz a lei, a gente vem arquivar esse processo futuramente. Obrigado. Eu peço ao plenário que não se manifeste. Mais alguém gostaria de fazer uso da fala? Mais algum vereador? Senhor presidente, A palavra está com o vereador irmão Alexandre. posso utilizar a tribuna ali em pé, senhor presidente? Pois não. Senhor presidente, nobres pares, boa noite a todos. Não é muito difícil, senhor presidente, saber o que está acontecendo aqui hoje. Aqui hoje, eu peço que a população olhe para todos os vereadores e saibam quem realmente entende, acredita e defende que a lei vale para todos e não para poucos. Nós, como fomos eleitos pelo povo, aqui de Guaratã do Norte, carregamos conosco uma responsabilidade de aqui, nesse Poder Legislativo, atuarmos totalmente compromissado com o interesse da população. Bem frisou aqui o vereador Silvio Dutra, que nesse Poder Legislativo, outras figuras públicas foram denunciados. E devidamente, conforme narra o regimento interno dessa casa, foi recebida a denúncia. Porque quando a denúncia ela é recebida, é justamente para dar transparência e direito de se saber se o denunciado tem culpa ou não tem culpa. A vereadora Kátia, hoje aqui presente, sem ofensa alguma, foi denunciada nesse parlamento. E ela se defendeu, a denúncia foi recebida e ela teve a oportunidade de provar o contrário. Aqui nesta casa eu fui denunciado também. E foi recebida a denúncia. Quem não deve, não teme. Hoje estamos aqui para ver quem de fato comunga com a justiça e com a veracidade da lei. E eu fui investigado, estou aqui hoje, como de fato todo o processo que pesava sobre mim foi arquivado. Vereador Silvio Dutra, há poucos dias, agora também esse ano, foi denunciado. A denúncia contra ele foi recebida, entendeu? E foi apreciada pelos vereadores. Estamos aqui hoje agora diante de uma denúncia contra o vereador Valcimar, que não é melhor e nem maior do que ninguém. Não estamos aqui pedindo para cassar seu mandato, mas estamos aqui pedindo para que as normas do regimento interno sirvam para todos, para que ele também aqui hoje possa ser investigado, para que de fato possa provar sua inocência. Mas hoje aqui estamos diante, vocês estão diante dos 9 vereadores.
em que vão votar se recebe ou não recebe para investigar Valcimar Fusinato. Eu acredito que quem não deve, não teme. Um processo de investigação não determina a condenação. Agora, vocês vão ver hoje como vai se posicionar cada vereador. Vereador que já estão no pleito aí de casa em casa. E eu peço que vocês olhem o quão é o compromisso de cada parlamentar. Porque eu acredito que o que deve prevalecer aqui, senhor presidente, não deu 2 minutos ainda. Tá, já deu 2h40. Tá, mais então um minuto bom. para finalizar. Senhor presidente, mais um minuto. O que deve prevalecer aqui hoje não é o vereador Valcimar, não é o vereador irmão Alexandre, não é o vereador Silvio Dutra, mas sim a justiça, a transparência e o interesse da população. Hoje votaremos e a população vai ver que estamos ao vivo transmitindo que a justiça seja feita. Obrigado, senhor presidente. Mais algum parlamentar? Peço ao vereador, primeiro secretário, que assuma aqui os trabalhos para que eu possa fazer uso da fala. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, sociedade aqui presente. Eu vou ser bem sucinto, bem rápido. Só quero aqui lembrar aos colegas vereadores, no dia que tomamos posse aqui. Não sei se vocês lembram, o vereador mais idoso, quando ele toma posse, nós temos que dirigir e fazer uma promessa. No dia da posse, nós prometemos resguardar a Constituição Federal, resguardar a Constituição Estadual, resguardar a lei orgânica do município e o regimento interno do município. Agora, se é comigo, se é eu que estivesse na Berlinda, eu gostaria de ser investigado. Porque a partir daí, vai tirar dúvida. Se o vereador não deve, ele vai provar que não deve. Então eu deixo essa fala aqui porque eu acho interessante, porque se não, com certeza, muitas pessoas vão ficar em dúvida. Será que aconteceu ou não aconteceu? Então eu deixo aqui essa fala aqui. O nosso compromisso que nós fizemos aqui nesta casa no dia 1º de janeiro, prometendo, eu prometo, resguardar a Constituição Federal, Estadual, a lei orgânica e o regimento interno do município. É isso, senhor presidente. Obrigado. Convoco o presidente a tomar seu assento. A votação será realizada por ordem alfabética, conforme convocação do senhor secretário. Voto será nominal. Solicito que, ao serem chamados, cada vereador declare seu voto favorável ou contrário ao recebimento do requerimento. Pode ser no assento, não tem problema. Só levantar. Convoco para proferir o seu primeiro voto, vereador Alexandre. Eu voto favorável ao recebimento da denúncia, senhor presidente. Quer colocar de pé? Por gentileza, coloca de pé. Eu voto favorável ao recebimento da denúncia, senhor presidente. Convoco o vereador Davi da Farmácia para seu pronunciamento. Favorável, senhor presidente. Convoco o vereador Demilson da Páscoa para o seu voto. Favorável? Favorável, senhor presidente. Computa aí, senhor presidente. Favorável. É contra o requerimento. O voto dele foi favorável. Eu acho que... Todo mundo ouviu?
O vereador Walter induziu o voto dele foi favorável. Foi favorável. Favorável, eu ouvi. Pessoal, por gentileza, vamos manter a calma, por gentileza. Pergunta novamente, caso de dúvida. Silêncio, pessoal, silêncio, por gentileza. De acordo com o regimento interno, no caso de dúvida, vamos perguntar novamente. Eu voto contra o requerimento. Convoco o vereador José Ferreira de França para o seu voto. Contrário ao requerimento. Convoco a vereadora Sandra Martins para o seu voto. Meu voto é contrário ao requerimento. Convoco o vereador Silvio Dutra para o seu voto. Meu voto é favorável pelo recebimento do requerimento. Convoco o vereador Walter Neves de Moura para o seu voto. Meu voto é contra o requerimento de sessão. Excelência. Pessoal, por gentileza. Eu vou exigir respeito. Vamos manter a ordem, por gentileza. Eu exijo respeito. Com respeito. Não vou aceitar ofensa nesse parlamento. Por gentileza. Vamos manter a ordem. Vossa Excelência não precisa ficar bravo. Calma, vereador, calma. Eu sou petista mesmo, não escondo de ninguém não, mas eu não vou aceitar ofensa de ninguém nesse parlamento. A casa que é do povo. Pessoal, vamos ter que suspender a sessão, vamos ter um pouco de paciência, por gentileza. Resultado da votação. Recebem o requerimento, 3 votos. Arquivam o recebimento, 4 votos. Neste momento, convido ao vereador Valcimar para que tome seu lugar aqui, seu assento aqui.
Passamos para as explicações pessoais da 14ª sessão ordinária de 2024, por ordem de sorteio. Solicito que o senhor secretário convoque os vereadores para suas explicações pessoais. Oi, convoco o vereador Valcimar Fusinato para suas explicações pessoais. Pode passar o próximo. Convoco o vereador José França para suas explicações pessoais. Convoco o vereador Zilmar Assis de Lima. Convoco a vereadora Sandra Martins. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Eu só queria fazer um comentário sobre isso aqui, que na sessão passada eu falei que isso aqui era uma vergonha, e continua sendo uma vergonha, né? Graças a Deus foi reprovado, e eu vou falar por quê. Escuta aqui! Ei! Eu exijo respeito, porque eu trato todo mundo com respeito, me respeite. Eu só queria falar o seguinte: por causa de momentos políticos aqui, tem coisas que está relatado aqui que aconteceu há 2 anos atrás. Por que o vereador não questionou? Esperou 2 anos chegar o momento da eleição para falar? Tem evento que aconteceu há 1 ano atrás. O primeiro secretário, vocês sabem quem é que paga as contas aqui? O primeiro secretário, ele pagou. Ué, se estava errado, por que ele pagou? Por que ele pagou? Não estava errado? Por que o senhor pagou? O senhor tinha que ter olhado e falar, isso aqui está errado. Passou pelo controlador, passou pelo senhor. Então agora, a investigação, vamos fazer o seguinte, deixa ela por conta do Tribunal de Contas, que não tem jogo de interesse. Entendeu? Porque até esses dias, vocês dois estavam se matando. Estavam se matando. Agora, ó, tá junto. Então, isso é vergonhoso. Deixa o tribunal investigar, deixa o Ministério Público. Agora, nesse esqueminha aqui, não. Convoco o vereador Walter do sindicato para suas explicações pessoais. Senhor presidente, senhor presidente, colegas parlamentares, a população que está aqui presente, que devia vir em todas as sessões, né, para poder observar de fato o que acontece, não só nesse momento político. Aqueles que não gostam de mim, eu sou petista e sou há muitos anos, né, não é novidade para ninguém, então quando vocês me chamam, para mim é um elogio, não é uma ofensa. Milito em um partido que defende o direito dos trabalhadores, inclusive tinha uma matéria aqui, nesta sessão, que foi baixada à comissão, que tem mais de 1,5 milhão de recursos do governo federal para aquisição de ônibus, para que nossas crianças não trafeguem lá nos ônibus velhos, comendo poeira e sem ar-condicionado. Por isso que eu tenho orgulho do governo federal, que no primeiro ano de governo destinou uma creche, que vai ser construída no bairro 13 de Maio, com 190 crianças a capacidade dela. Eu tenho orgulho que no primeiro ano do meu governo, o governo do PT, temos uma unidade de saúde onde todos não conseguiam por conta de uma portaria que eu consegui derrubar com uma palavra numa reunião que a gente teve ainda o ano passado no Ministério da Saúde, quando viajamos. Então, a unidade de saúde do bairro Santa Marta é realidade e vai ser construído lá. Então, eu não tenho nenhum problema quando vocês me chamam de petista, porque eu o sou. Agora, vamos falar dos guardadores da lei, que devem ser esses parlamentares aqui, como o Ministério Público também. A quebra de decoro se deu novamente nessa sessão. O regimento interno dessa casa, ele proíbe o parlamentar dirigir a palavra às pessoas que estão aí antes de terminar a sessão, que vai para os comentários finais, e ele fala que é quebra de decoro. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Ninguém pode dar uma boa noite para vocês enquanto não se tramitar as matérias dessa casa. E a assessoria jurídica devia orientar seus vereadores. Eu não preciso disso porque eu me debruço na legislação, eu me debruço no regimento interno dessa casa e faço de tudo para cumprir com ele.
à risca. A quebra de decoro aconteceu e todos os processos que entrou de pedido de cassação de mandato aqui foi derrubado pela Justiça. E paz, meus senhores, os advogados que os defenderam falaram que o decreto 201 não vale nada e hoje ele foi lido aqui, de novo aqui, nessa defesa. Então, o decreto vale ou não vale? A lei vale para uns e para outros não, caso que a Justiça derrubou todos os pedidos de cassação que tramitou nessa casa nos últimos 7 anos e meio. Então, nós temos que deixar, de fato, que o Ministério Público, como guardador da lei, faça valer a legislação nesse país e faça o seu trabalho, e nós estamos aqui para concluir o nosso. Então, não tenho nenhum problema. Eu não quero que nunca mais eu seja escalado em uma comissão processante, porque isso não dá em nada, só dá desgaste para o parlamentar, que é sorteado, e no sorteio você é obrigado a atuar. Ainda mais com um colega de parlamento. Não é bom, isso só gera desgaste no momento político. Todo mundo usa como trampolim político, como estão usando aqui. Aqui, a maioria aqui era candidato, inclusive. A maioria que estava aqui é o candidato e suas famílias que estão aí disputando a eleição, a oportunista. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Os abutres, quando o animal está capenga, ele fica também rodeando ele, esperando ele morrer. Mas quando ele não morre, ele sobrevive, renascendo das cinzas, o que eles fazem? Eles voam e vão embora, como aconteceu aqui nesta noite. Então nós temos que vir acompanhar os processos de interesse da sociedade guarantaense em todas as sessões e ainda fora dela cobrar o vereador que você votou. Eu sou cobrado, eu recebo visita no meu gabinete, é difícil o dia que eu não tenho visita no meu gabinete. E eu falo olho no olho e dou clareza e transparência das minhas atividades parlamentares e tenho orgulho dela e me gabarito hoje. Eu duvido esses que falam muito, mostra a que veio, mostra quantos centavos trouxe para a nossa cidade, para ajudar a educação, ajudar a saúde, porque esse parlamentar aqui colocou à disposição do prefeito mais de 5 milhões para custeio de saúde, por isso que a saúde está indo bem. Esse parlamentar aqui colocou 5 milhões em máquinas e implementos para Guarantã do Norte, por isso que temos caminhão, o Russo está aí, andando nos caminhões colocados por esse parlamentar. Então mostra que veio. Mostra os parlamentares que apoiaram da extrema-direita, que falam mal de nós. Mostra o que eles trouxeram para Guarantã quando levaram a maioria dos votos daqui. Porque nós, com a minoria dos votos, estamos mostrando para que veio e fazendo a diferença na sociedade guarantaense, sim. E vocês vão ter que me engolir, como disse o velho Zagalo. Convoco o vereador Alexandre. Senhor presidente, público presente agora com liberdade para saudar o público também. Senhor presidente, não me espanta muito a vereadora Sandra Martins me citar em suas redes sociais querendo transferir a mim a competência e a responsabilidade de ordenar as despesas dessa casa. O despreparo da vereadora é a sua marca registrada em questão de gerência pública, porque teve a pior gestão como prefeita no município de Guarantã do Norte. Não quero aqui entrar muito no mérito do seu despreparo, vereadora, mas só para conhecimento seu, se você pegasse o regimento interno e fosse dar uma lida, ali no artigo 44 e 45, onde narra completamente e claramente a competência absoluta do presidente dessa casa em ordenar as despesas e administrar os trabalhos. E posteriormente a isso, no artigo 52, tem a competência do secretário, em que nada fala de ordenar despesas. Então, antes de me citar em suas redes com fake news, vale o regimento interno dessa casa, tente se preparar um pouco para poder trabalhar na gestão pública, é melhor do que ficar espalhando notícias falsas por aí. Pago como pago o seu salário, estou errado quando pago o seu salário? Uai, quem ordena, quem autoriza? É o presidente, acabou. Simplesmente há uma fiscalização para que ele não assine sozinho, porque se não tiver um primeiro secretário junto, nem disso o povo fica sabendo. Então existem 2 assinaturas, mas a competência de contratar e de ordenar é do presidente dessa casa. Estude o regimento e vá para suas redes falar embasada pela lei. Senhor presidente, estamos aqui hoje reunidos em uma matéria polêmica, mas uma matéria pública, necessária. Isso aqui é democracia. Quem está aqui e não tem condições de ouvir o povo se manifestar, não serve para estar aqui. Isso aqui é discutir o pensamento, é discutir a ideia, é julgar os processos, sem fugir da responsabilidade. Entendeu? Hoje vocês venceram no voto. Mas a mesma matéria, a mesma pauta e outras mais estão tramitando na Justiça, no Ministério Público.
Se não me falha a memória, diversos servidores dessa casa já foram intimados. E fato, a denúncia, ela vem acarretada de documentos públicos, como provas, como fundamentação. Eu quero ver no dia em que houver uma decisão da promotoria de justiça, corroborada, né, ali, com o fórum, com o magistrado, quem vai defender Valcimar Fusinato? Quem vai vir aqui aplaudir e falar mal do promotor? É isso que vocês estão fazendo hoje. Agora, quem não está preparado para resistir, ouvir e aceitar as críticas do povo, não serve para estar aqui. Eu fui denunciado em 2018 por uma coisa que aconteceu há 20 anos. Se alguém falar besteira, eu tenho a comprovação. Foi arquivado. Eu enfrentei do começo ao fim. Cheguei a ser encarcerado sem dever. Estou aqui até hoje. Nunca fugi do processo. E olho no rosto de cada cidadão e respeito todo mundo que é contrário ao meu perfil e ao meu posicionamento. Se eu não tivesse a coragem de ouvir você e aceitar a sua crítica, eu não serviria para estar aqui, uai. Tivemos um processo hoje aqui que perdeu no voto, mas a essência, o teor da denúncia não é alterado. A manifestação dos 4 parlamentares, Sandra Martins, Walter do Sindicato, José França, Demilson da Páscoa, não altera a veracidade contida na denúncia. Sabe por quê? São documentos públicos, estão inseridos no sistema do aplique, é imburlável, é inalterável, não tem como fugir disso. Apenas postergaram uma decisão que já vem à tona. Eu ainda acredito que a justiça prevalece. Eu ainda acredito nos magistrados. Eu ainda acredito na competência de promotores de justiça, assim como eu ainda acredito na capacidade de vereadores e vereadoras que comungam com o interesse do povo. Conclui, vereador. Só um minuto, senhor presidente, para finalizar. Não me arrependo dos posicionamentos. Não me arrependo dos enfrentamentos, sabe por quê? Isso aqui é para quem tem coragem. Isso aqui é para quem tem compromisso. Isso aqui é para quem tem embasamento. Quando você que está disputando uma eleição aí, ó, se prepara para passar por isso, para representar o povo guarantanhense de forma legítima, corajosa e ousada, tem que ouvir as críticas, ouvir a opinião e, se for contrária à sua, respeitar o cidadão e o ser humano acima de tudo, porque é a maior obra das mãos de Deus. Muito obrigado, senhor presidente. Manda foto. Convoco o vereador Davi da Farmácia para suas explicações pessoais. Convoco o vereador Demilson da Páscoa para suas explicações pessoais. Convoco o vereador Silvio Dutra para suas explicações pessoais. Bom, senhores, eu começo aqui informando que se houve quebra de decoro por dar um simples boa noite para a população que paga o nosso salário, como disse o vereador Walter, do sindicato petista, como que fica o senhor que fez sinal para o povo calar a boca? Mais feio que isso não existe, né? Enfim, senhores, hoje literalmente a esquerda venceu, não é verdade? Explico o motivo. Valcimar Fusinato, até esses dias era do PSB, Partido Socialista Brasileiro, do Flávio Dino Alckmin, que compõe o ex-presidiário Lula. José França, ex-PSD de Carlos Fávaro, partido de esquerda também. Walter do Sindicato, do PT de Lula, ex-presidiário, descondenado por muitos. E Demilson da Páscoa, MDB, a bancada que apoia o presidente Lula em tudo, inclusive metendo imposto para cada um dos senhores e das senhoras. Hoje a esquerda venceu. Veio aqui denúncia com provas, infelizmente, simplesmente por questões, talvez, quero não acreditar que seja por causa disso, política. Blindar o ex-esquerdista, vou chamar assim? Não, melhor não. Blindar o esquerdista, Valcimar Fusinato. Eu fico triste também de ver pessoas de direita, respeito, porque não entendem
de forma desmiuçada tudo que foi anexado, as denúncias que pesam contra o mesmo. Eu torço para que o Ministério Público cumpra com excelência e eficácia o seu papel e o presidente da casa seja afastado com uma representação a pedido do Ministério Público junto à Justiça dessa cidade. E aí quem aplaudiu um esquerdista vai falar, poxa, eles falaram somente a verdade, eles protocolaram documentos, eles estavam carregados com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Vai chegar um momento que vocês vão entender tudo o que aconteceu aqui hoje. A vereadora Sandra, a pior prefeita que teve nessa cidade num tempo atrás, ela vem falar que é politicagem, vem falar de denúncia do ano passado, documentos do ano passado. Ora, eu fiz uma fala aqui em tribuna e vocês quiseram caçar o meu mandato de algo que eu falei em 2022. Não é politicagem isso também? A senhora tem que ter mais respeito com a população e com o parlamento. Tem que parar de ser tão fútil e incapaz, igual a senhora é, com suas palavras. Eu repito, hoje eu estou vereador porque a senhora foi uma péssima prefeita. Eu tive que comprar gases e seringa para o meu pai fazer uma cirurgia na sua gestão. E foi aquilo que me trouxe revolta para ser o vereador. E deixo claro, na primeira fala, salvo engano, em janeiro de 2016, eu disse que se eu fosse, antes de entrar na eleição, que se eu fosse eleito, eu não seria uma pedra no sapato do prefeito, eu seria um cascalho. Porque eu sei quais são as atribuições do vereador. E a principal dela é fiscalizar. Em vez de vereador ficar aqui falando que trouxe 5 milhões, porque ele sabe que eu faço parte dessa conquista de 5 milhões, sabe muito bem, tá? Eu fiscalizo os 200 milhões por ano. Para concluir, vereador. 30 segundos para finalizar. Eu fiscalizo os 200 milhões por ano aproximadamente que gira nessa cidade. Talvez seja por isso, né? Que nós temos mais asfalto, uma saúde melhorada, uma educação melhorada, entre outras situações. Porque aqui, além de aprovar os projetos que é bom para a cidade, eu fiscalizo para que eles saiam do papel. Esse é o papel do vereador. E para todos os senhores e as senhoras, muito obrigado por terem vindo. E diferente do vereador Walter do sindicato, que mandou muitos senhores calar a boca, fazer silêncio, venham mais vezes, porque são vocês que pagam o salário de tudo isso aqui, ó. E nós... Então, muito obrigado a todos, Deus abençoe. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 14ª sessão ordinária de 2024, às 20h40.